Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente em cada coração. Amém. E que o Espírito Santo de Deus possa abrir a nossa mente, nosso coração, para nós compreender a mensagem que vai ser lida. Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Maria Madalena. O estudo hoje é sobre Maria Madalena, mas nós começamos falando de Marta. Marta era uma mulher que ela era especialista. Marta era especialista em nomes ibéricos, ou seja, salgadinhos, para festa. Então, tá aqui do lado. todas aquelas festas de judeu, aí que tinha na redondeza,
Era Marta que fazia os comes e bebes para o povo. Isso. E ela era como se fosse assim, uma confeiteira, uma pessoa que faz salgados. E certa feita Jesus estava passando ali em Betânia e começou a anunciar o reino de Deus ali, na cidadezinha pequena de Betânia, 3 quilômetros ali, 3 quilômetros e 100 metros na distância de Betânia até Jerusalém. E Jesus ali pregando, falando, anunciando o reino de Deus junto com os seus discípulos. Quando Jesus terminou o sermão, Marta estava assistindo. E Marta convidou Jesus para a casa dela, para que descansasse, comesse alguma coisa, para depois que viajasse, porque Marta sabia que Jesus ia sair de Betânia e ia para outro lugar para anunciar o reino de Deus. Então Marta viu que Jesus estava cansado e precisava ser alimentado, ela convidou para que fosse à casa dela. E Jesus aceitou o convite e foi para a casa de Marta. Quando Jesus chegou, encontrou mais uma na residência que era irmã de Marta, chamada-se Maria. E Marta apresentou Jesus ali para Maria, e Jesus começou a conversar com Maria, começou a falar do reino de Deus. Maria se acomodou e sentou-se aos pés de Jesus e começou a ouvir atentamente as palavras de Jesus. Marta, porque tinha convidado Jesus, veja bem, às vezes a gente pensa que Marta estava errada. Quem estava certo era Maria, porque estava ouvindo a mensagem. Mas Marta não estava. Marta estava preparando os comes e bebes para que Jesus comesse, porque foi ela quem convidou. Então ela estava fazendo. E ela agora, vendo aquele homem que estava pregando ali em Betânia, aquele homem que tinha os traços do Filho de Deus, ela compreendeu que realmente era um profeta. Então ela agora queria fazer o melhor para aquele profeta que estava na casa dela. Se ela caprichava para as outras pessoas, imagina agora aquele profeta que estava anunciando o reino de Deus. Então Marta queria fazer o melhor. E Marta na cozinha, naquela labuta, faz uma coisa, faz outra, Maria sentada aos pés de Jesus e Jesus falando a ela do reino de Deus. Marta se aborreceu de ver Maria sentada, ajudando. Aí Marta veio agora e falou para Jesus. Vamos ler em Lucas 10. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, Jesus e os discípulos, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Irmãos, naquela época, a mulher não tinha direito à escola. A mulher não podia ir para a escola. Ainda tem países ainda que a mulher não pode ir para a escola. Estão lutando aí para tirar aí de você. Mas ainda tem países. Mas naquele tempo, era todos os países ali em volta, ali a mulher não tinha direito à escola. Por quê? Eles achavam que Deus fez primeiro o homem, então achavam que o homem era mais importante do que a mulher. E eles achavam também que eles perderam, que o homem perdeu aquela dádiva do jardim do Éden por causa da mulher. Então eles agora culpam a mulher, e foi por causa dela que nós, no caso, não teremos uma vida de regalia, ou seja, ali
no jardim do Éden. Então eles achavam que a mulher era inferior. Então o mestre, um professor, jamais ele iria dar aula para uma mulher. Era como se ele estivesse sendo rebaixado. E a que ponto chegou esse professor que está ensinando a uma mulher? Então os professores não queriam, ninguém dava aula para a mulher. E Maria, quando soube que aquele homem era mais do que um professor, olha só, quem estava ali era o mestre dos mestres. E agora aquele mestre dos mestres ensinando a Maria. Acha que Maria ia perder essa oportunidade? Então Maria falou, de maneira nenhuma perder essa oportunidade, né? Achar um mestre maior do que os outros não querem ensinar, e esse mestre quer me ensinar, eu vou perder. De jeito nenhum, Maria se acomodou, sentava aos pés de Jesus, a ouvir os ensinamentos. Marta agora fica aborrecida e vem e fala para Jesus. 10:40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Presta atenção nesse ponto aqui, irmão. Uma pessoa estranha chega em uma casa que já encontra uma pessoa na casa que está ali na casa. Veja bem. E essa pessoa que é estranha começa a conversar com essa pessoa da casa. A outra que convidou esse estranho, ela vem e fala para o estranho: Mestre, o senhor não se importa de que minha irmã fique deixando eu servir sozinha? Ordena ela que venha me ajudar. Vocês entenderam? Como que um estranho vai ordenar alguém que ele não conhece, ele está na casa da pessoa? Ordena. Por quê? Porque o homem tinha uma superioridade no conceito dele, porque só o fato de que Jesus era um homem, por isso Marta veio e disse: ordena que ela venha me ajudar. Imagine se você vai chegar numa casa e vai ordenar a pessoa que está lá ao que é que ela deve fazer. A não ser que seja o patrão da gente, né? O patrão da gente, para poder dar ordem para a gente. Então Marta disse: não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudá-lo. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus disse: Marta, você está agitada, preocupada com muitas coisas. Para mim, uma coisa só é importante: traga um pedaço de pão, um pouco de vinho, suco de uva. Para mim, só que chegue a suficiente, que venha sentar-se com Maria para ouvir a mensagem. Interessante. Jesus disse: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O que Jesus queria apenas um pedaço de pão. E ela estava preocupada em fazer muitas coisas. A pergunta é: como Maria se tornou adúltera? Olha só. Maria ouviu ali a mensagem de Jesus. Maria ia todos os sábados para a igreja. E ela ficava lá na frente, sendo receptiva, recebendo as pessoas que chegavam. Ela era graciosa, muito bonita e alegre, e ela recebia os irmãos com a maior alegria, com um sorriso no rosto, falando para os irmãos: seja bem-vindo, a paz do nosso Senhor esteja contigo. E as pessoas entravam para a igreja e recebiam logo na entrada um elogio de Maria. Quem geralmente pregava naquela igreja era o tio dela, Simão.
Simão era fariseu, tio de Maria. Simão, sabendo que Maria não tinha pai nem mãe, morava com Lázaro e Marta, e uma moça muito bonita, Simão, um tio, veja só, botou os olhos em Maria. Botou os olhos em Maria e tentou Maria de tal maneira que até que ele conseguiu entender o que ele. E Maria, ao voltar de novo para a igreja, se sentiu constrangida, sabendo que tinha pecado contra Deus, mas não podia falar nada, porque Simão era fariseu, tinha um valor importante ali na sociedade. E a palavra dela, a mulher já tinha pouco valor no conceito deles. E a palavra dela contra a palavra de Simão não tinha condições dela se sobressair. Então ela ficou calada, suportando aquilo. Mas a consciência lhe pesou tanto de que ela se afastou da igreja. Maria se afastou da igreja. E ela começou a se prostituir. E ninguém queria casar com ela mais, porque ela já não era mais o que deveria ser. E ela começou a se prostituir. E ela saiu dali e foi expulsa daquela cidadezinha pelas mulheres dali de Betânia. Foi expulsa. E ela foi para Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém pregando, e os escribas e os fariseus, os sacerdotes, procuravam ocasião para matar Jesus, porque eles estavam indignados contra Jesus, porque Jesus estava, e para eles, achavam que estava roubando as pessoas da igreja para ir ouvir Jesus, para o sermão da montanha. Então Jesus todo ia pregar na montanha, ia mais de 5.000 pessoas. E aquelas pessoas, enquanto estavam ali, deixavam de ir na igreja, porque estavam ouvindo Jesus. Agora você imagina uma multidão de pessoas deixando de ir na igreja, quanto que ali no cofre da igreja deixava de cair as ofertas e os dízimos, as coisas que eram oferecidas, peças de ouro que as pessoas traziam para a igreja. E o sacerdote agora viu o povo indo atrás de Jesus. Então ele estava indignado. Então queria procurar um meio de achar que Jesus era um impostor para poder matar Jesus. O que eles fizeram? Eles armaram. Convidaram o cidadão para fazer um programa com Maria. Maria não sabia de nada. Esse cidadão foi contratado pelos fariseus e os sacerdotes para fazer um programa com Maria, para eles pegar no flagrante. O homem se recusou, não, mas no flagrante, aí vai ser apedrejado Maria e eu. E eles, não, nós liberamos você foge e nós levamos Maria perante Jesus. Então agora aconteceu esse flagrante. E Jesus estava ali na praça de Jerusalém. E eles pegaram Maria e levaram lá, apontaram a Jesus. Vamos ver João 8. João 8. Vamos ler para vocês. João 8, do 1 até o 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentavam os ensinavam. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulher seja apedrejada. Tu, pois, que dizes?
Irmão, veja só o que aconteceu. Na lei, Moisés mandou mesmo, é verdade mesmo, a mulher tinha que ser apedrejada. Mas acontece que eles não podiam mais fazer isso, porque quem mandava era Pilatos. Vocês estão entendendo? Pilatos era o governador de Jerusalém e só poderia matar alguém por morte de Pilatos. Por isso, até o próprio Jesus, eles levaram a Pilatos para que Pilatos condenasse a morte. Eles não poderiam matar ninguém mais. E Jerusalém estava sob o poder romano. Então eles não podiam matar mais. Então eles armaram essa cilada, dizendo: se Jesus, se ele é mesmo o Filho de Deus, ele não vai querer que transgrida a lei. Se a mulher adulterou, ele vai ter que apoiar e mandar que nós apedrejemos. E nós apedrejando ela, quando os soldados de Pilatos chegaram, nós dizemos: foi ele que mandou. Vocês estão entendendo? Então agora Pilatos manda matar Jesus. É isso que eles queriam fazer nessa história. Então vamos continuar. 8:6. Isto dizia eles, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Mas ouvindo ele essa resposta e acusado pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, esse estudo ainda tem mais. Para completar, não vai dar tempo, eu vou encerrar, mas eu tenho mais passagem aqui que prova o assunto que eu vinha falando. Aí talvez ficou meio, alguém ficou meio preocupado, não sabia que era assim a história. Né? Então as provas estão mais na frente, mas não vai dar tempo. Eu quero dizer que quero pedir ao Senhor Jesus para abençoar cada um de vocês que aqui está. E que as palavras que foram ouvidas sejam gravadas nos seus corações. Teve preenchimento da história que vocês vão pesquisar um pouco mais para ver. Então nós pesquisamos, mas chegamos a compreender. Então até aí tem sentido aquilo que o Senhor falou. Que Deus nos abençoe e vamos cantar o hino final também. Agora vamos soltos. Emílio. Aí tem uma mensagem da minha filha. Sempre se esquece.
Mas o seu